Olá, queridas! É um prazer estar aqui depois de um bom tempo. Agora, nesse novo formato em que cada pessoa fala sobre um livro por completo. E estou hoje aqui para começar um novo livro da Bíblia, uma nova carta do apóstolo Paulo, a carta aos Colossenses. E essa carta é interessante porque ela foi uma carta escrita a uma igreja que Paulo não fundou. Ele não conhecia pessoalmente essas pessoas. Segundo o que nós entendemos no primeiro versículo de Colossenses, it was Epáfras, que em geral é uma abreviação de Epafrodito, né, que foi a pessoa que fundou essa igreja. E Epafrodito ouviu o evangelho de Paulo e então fundou essa igreja lá em Colossos. E é uma carta muito interessante, eu já li a carta toda algumas vezes. Recentemente eu li com a minha família e nós estudamos juntos e foi muito gostoso. Se você não tem essa prática de estudar a Bíblia com a sua família, é uma coisa que assim une muito a família, é uma coisa muito gostosa. E conforme eu fui estudando para falar para vocês, eu percebi que, na verdade, para mim nesse momento, porque a minha mente está voltada para a vida abundante, para o lançamento do meu novo branding de Christian Coaching chamado Perseguindo a Vida Abundante, Pursuing the Abundant Life in English. Eu vejo aqui no livro de Colossenses uma descrição do que é a vida abundante. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, principalmente no capítulo 1, sobre o qual nós vamos falar hoje, é a relação desse capítulo com o que eu falei antes, né? Sobre ser em Cristo. Porque está explicando muito bem essa questão da vida abundante, todas as características da vida abundante e provando que a vida abundante é possível, porque ele está reconhecendo nos Colossenses que eles estão vivendo essa vida abundante em Cristo. Então, eu vou fazer versículo por versículo e a gente vai parando e vai discutindo. Então, Colossenses, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Como é sempre comum, Paulo começa as suas cartas com uma saudação em que ele se apresenta, diz quem ele é, a autoridade que ele tem para falar. Ele é Paulo, apóstolo de Cristo, então isso estabelece a autoridade dele por vontade de Deus. A gente estudou lá em Atos como foi o chamado de Paulo, né? E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Então, nesse momento histórico, os cristãos não costumavam chamar uns aos outros de cristãos. Então, eles tinham alguns outros modos de se identificarem, e um deles é santos. Eles chamavam uns aos outros de santos, aqueles que foram separados por Deus para viver o evangelho. A palavra santo tem essa ideia de separado, de pureza do mundo, né? Então, é para essas pessoas que ele está escrevendo, e a saudação mais comum que Paulo usa, que é uma saudação paulina, é graça e paz a vós outros, né? Então, ele sempre começa de uma forma muito positiva, né? Derramando graça e paz na vida das pessoas. E aí vem a primeira parte, né, depois da saudação, em que ele se foca num momento de ação de graças. Ele está agradecendo a Deus pela vida abundante que ele percebe nessa igreja, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, né? E uma das características da vida abundante é o amor, né? A vida abundante é uma vida relacional, de amor a Deus, de amor ao próximo. E não há vida abundante sem amor. O amor
ele sumariza a essência de Deus, não é? E se nós temos o amor de Deus em nós, nossa, a gente vive a abundância da vida em Cristo, porque o amor de Deus em nós vai fazer com que nós façamos tudo certo, né? Se a gente for fazer um sumário da Bíblia inteira em uma palavra, essa palavra talvez fosse amor, talvez fosse salvação, também poderia ser. Mas com certeza o amor, como Jesus mesmo disse, ele sumariza a lei e os profetas, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então não é qualquer verdade, né? Não é uma verdade que é relativa, como todos dizem por aí, existem várias verdades. É a verdade do Evangelho de Cristo, a verdade com A maiúsculo, né? A verdade de Cristo. Então é por causa dessa esperança nos céus, sobre a qual vocês ouviram através do Evangelho de Cristo, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, ele está observando na vida dessa igreja que ela é uma igreja frutífera, que produz fruto. E essa é uma outra característica da vida abundante. Se você vive a vida abundante, você produz. Você produz fruto, e fruto em abundância também. E era isso que ele estava observando, que eles estavam crescendo como pessoas, que eles estavam crescendo em Cristo desde que eles ouviram e entenderam a graça de Deus, né? Então, para a gente experimentar a vida abundante, a gente precisa saber e entender a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, as pessoas acreditam que Epáfras era o pastor dessa igreja, né? O qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, o pastor Epáfras, né, contou para Paulo sobre o comportamento dessa igreja e como todos estavam crescendo. E então, Paulo está dando graças por tudo isso, por ver o evangelho crescer, por ver os frutos que o evangelho está gerando na vida dessa igreja. Então, ele continua fazendo uma oração pelos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Que transbordeis, transbordar. Transbordar é um sinal da vida abundante. A vida abundante, ela é próspera. E quando eu falo próspera, não é só no sentido financeiro, não. Ela é próspera no sentido total. O financeiro é só uma consequência, porque à medida que você é próspero em Deus, ele vai fazer com que você tome decisões sábias em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Vai fazer com que você cresça em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua carreira. E isso vai gerar, sim, uma prosperidade. Não que a prosperidade seja um fim em si mesma, mas ela é uma consequência da sua vida abundante em Cristo, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, a plenitude, a vida abundante, ela só acontece quando você tem o pleno conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus que é a verdadeira sabedoria, segundo Provérbios nos diz, que vai gerar a vida abundante em nós, sendo fortalecidos com todo o poder. Então, você quer ser forte, você quer ser empoderada, só tem uma maneira de atingir todo o empoderamento possível, que é através de Deus, que é estar em Deus, que é estar cheia do pleno conhecimento da verdade de Deus. Então, sendo fortalecidos com todo
o poder, todo o poder. Você quer ter todo o poder? Então, se firme em Deus, segundo a força da sua glória. Não é a nossa força que nos empodera, mas é a força da glória de Deus, em toda a perseverança e longanimidade. Isso quer dizer que a gente não vai passar por tribulações, por aflições, que vai ser tudo fácil? Não. Demanda perseverança e longanimidade. Longanimidade é meio que paciência, né? Com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz, né? Então, com gratidão, que é uma outra característica, né? Que precisa estar nas nossas vidas se nós vamos experimentar a vida abundante em Cristo, né? Eu posso até mostrar para vocês um estudo recente falando sobre o poder da oração na nossa mente, como a oração aumenta o frontal cortex, em português seria o córtex frontal, eu acho, né? E foi feito um estudo, pessoas que oraram por 8 dias seguidos tiveram um desenvolvimento a mais do córtex frontal, né? E se elas mantivessem, né? As pessoas que mantiveram essa prática, elas mantiveram o córtex frontal nesse estágio de maior desenvolvimento, e essa é a área que nos ajuda a tomar as melhores decisões. É a nossa área sábia do cérebro. Então, se você ora, você se torna uma pessoa mais sábia, e a ciência agora está comprovando isso cientificamente. E aí passamos então, depois dessa oração pelos Colossenses, ao foco desse capítulo, que é Cristo, não é? E esse capítulo me remete muito a 1 João, me remete muito a João 15, me remete muito ao Gênesis, ao Êxodo, a alguns salmos. Ele vai se focar na essência do Evangelho, que é Cristo, e na essência da vida abundante, que é Cristo. É só em Cristo que a gente experimenta a vida abundante. E ele vai falar então da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você quer andar em luz, quer viver uma vida iluminada, cheia de luz, abundante em Cristo? Então você tem que experimentar essa transformação, esse transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sem redenção, sem remissão dos pecados, não existe vida abundante. E aí ele vai falar de novo de que Jesus é. Lembram que eu falei disso anteriormente, né? Deus é, Jesus é, e se nós formos nele, nós então experimentaremos a vida abundante. E Paulo está meio que reforçando essa mesma mensagem aqui, de quem Jesus é. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, ele é Deus, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E plenitude é sinônimo de abundância. Então, é em Jesus que reside toda a plenitude, toda a abundância, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Isso nos remete de novo a Romanos, né? Nós sabemos que nós somos
pecadores, que nós temos essa tendência pecaminosa em nós, enquanto nós estivermos nesse corpo, aqui nessa terra, nós vamos lidar com tudo isso, mas Jesus nos justifica e nos apresenta perante a Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É como se Jesus fosse um filtro, né? A gente fala de filtro hoje em dia aí para as fotos, né? Então Jesus é um filtro que faz com que Deus não veja em nós todo o pecado, mas que Deus veja a retidão, a pureza de Jesus, né? E isso é o que a justificação significa. É Jesus se colocar como esse filtro entre nós e Deus, que permite que Deus nos veja como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, apesar do nosso pecado. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E aí essa oração, né, esse desejo dele, que eles permaneçam na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho. E é isso que eu desejo para você também hoje, nessa manhã, que você esteja firme, apesar de todas as coisas que vêm contra a vida abundante, que querem tirar você dessa vida abundante, de todas as tribulações, todas as dúvidas, todas as doenças, todas as provações, todas as ideias que às vezes estão impedindo você de experimentar a vida abundante em Cristo, que você esteja firme e alicerçado e que você esteja mantendo essa esperança do Evangelho, né? Porque o pecado gera em nós o pessimismo. Porque o pecado gera em nós a consciência de quão terrível nós somos, de quão terrível essa vida é, mas se a gente coloca o filtro da esperança do Evangelho nos nossos olhos, aí sim nós somos capazes de viver com otimismo na esperança do Evangelho de Cristo. E é nessa esperança que nós temos que estar firmados. E aí ele fala um pouquinho sobre o ministério dele, Paulo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então a gente vê que a vida de Paulo não era um mar de rosas, e ele era um ministro de Deus, escolhido por Deus. Mas ele sofreu toda sorte de tribulações por amor à igreja, para cumprir o ministério que Deus colocou na vida dele, né? E qual é o teu ministério? O que Deus tem para você fazer? Você está agindo com fidelidade e continuando apesar de toda a dor? Ontem no Facebook eu vi um desses posts que dizia uma coisa que me chamou a atenção. Dizia assim: pastor é aquele que cuida das feridas dos outros enquanto ele mesmo sofre com as suas feridas, né? Então, todos nós sofremos com tantas coisas nas nossas vidas, mas assim como Paulo, nós somos desafiados a, apesar de todas as aflições dessa vida, cumprir o nosso ministério e não usar as aflições como desculpa para não cumprir aquilo que Deus colocou na nossa vida, né? Então, continuando. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Eu acho linda essa expressão, Cristo em vós, Cristo em nós. De novo, voltamos a esse tema, né? Que Deus é, Cristo é, e nós somos nele. É nessa esperança, Cristo em nós, esperança da glória, né, que nós prosseguimos, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, né? Então, todas nós que participamos aqui, e a Edilene principalmente, né, sabe que tem um esforço para a gente estar aqui compartilhando a palavra, mas é um esforço que vale a pena. Às vezes a gente
tem as nossas vidas super ocupadas, cheias de afazeres, mas vale a pena, a gente sabe que vale a pena parar tudo e investir em compartilhar a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que a gente vai experimentar, que todas vocês nesse grupo vão experimentar a plenitude de Cristo, a abundância em Cristo, o empoderamento em Cristo. E isso não tem preço. E isso tem um efeito assim que é indescritível e imensurável. E por isso vale a pena. Então a gente sente aqui Paulo feliz, contente, apesar de todas as aflições, mas sentindo que ele está cumprindo o ministério e feliz porque ele está vendo o fruto do ministério dele na vida dos colossenses. Então, minhas irmãs, o meu desejo hoje é que todos nós possamos entender a plenitude do conhecimento de Cristo, para experimentar a plenitude da vida em Cristo, tomar boas decisões, ter uma vida frutífera, né, que realmente cumpre o propósito de Deus nas nossas vidas e que nos ajuda a servir aos outros, à igreja, aos nossos amigos, às nossas famílias, e viver essa abundância, essa alegria de dever cumprido que Paulo está sentindo aqui, porque o seu ministério está produzindo frutos e ele está vendo os frutos da vida abundante na vida de Colossenses. Que todos nós possamos ver os nossos frutos, os frutos da nossa vida, na vida de outras pessoas, e que assim possamos experimentar essa mesma alegria que Paulo demonstra em Colossenses 1. Tenham um excelente dia, que Deus as abençoe ricamente.